O SCC Meio Dia está começando agora com a dor de uma tragédia que marca a história de Santa Catarina. Saudades, cidade do oeste do estado. O município se une na despedida das 5 vítimas da chacina na creche Pró-Infância Aquarela. Hoje você confere com a gente quem são as 5 vítimas. O que aconteceu? Aí estão 3 crianças com menos de 2 anos de idade. Uma professora que acaba de chegar na creche, sonhos. E outra com 30 anos de idade, que dedicou boa parte da vida a projetos sociais. Quem são as vítimas? Por que esse crime aconteceu? Nós estamos ao vivo em Saudades e daqui a pouco todas as informações para você, Sibeli Fávero. É sim, Fernando. Nós vamos mostrar também que a polícia aguarda a melhora do assassino para interrogá-lo. Ao vivo, as últimas informações das investigações. E as mortes na creche superam o número de homicídios dos últimos 10 anos no município. Que cidade é essa que teve o sossego arrancado por uma tragédia? A gente mostra para você. E um outro ponto muito importante que envolve esse caso é sobre o perfil de Fabiano. Quem é esse jovem? Qual a relação do comportamento dele com essa tragédia de Saudades? As atitudes em casa, na escola, nos hábitos, no trato com os animais. Será que já poderia ser um alerta? A gente fala daqui a pouquinho. O que já se sabe é que o jovem gostava muito de ficar no computador, jogando. Nós temos uma reportagem para abordar a influência dos jogos online violentos em crimes como esse. Hoje, o SCC Meio Dia homenageia as vítimas desta verdadeira tragédia que machucou Santa Catarina e o Brasil. Estamos no ar. 11 da manhã, 32 minutos. Bom dia, Santa Catarina. É com muita tristeza, com um aperto no coração, que a gente chega a partir de agora para trazer as últimas informações desta chacina, uma tragédia, 5 pessoas mortas. E a gente já vai direto até o oeste do estado, onde está o repórter Juan Todescati, na cidade de Saudades. É sim, Fernando. Juan Todescati que acompanha, toda a comoção na cidade. O sepultamento acontece agora. Juan está acompanhando e traz as informações para a gente. Bom dia, Juan. Olá, bom dia, Sibeli, a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. É um dia muito triste aqui na cidade de Saudades. A gente, desde as primeiras horas do dia, a gente tem acompanhado o sofrimento mesmo da população aqui. Para vocês terem uma ideia, a comoção é tamanha que o comércio não abriu hoje na cidade. As pessoas se conhecem, uma cidade com um pouco menos de 10 mil habitantes. Então todos têm, de repente, algum grau de parentesco ou pelo menos conhecem algum familiar de uma vítima e em respeito a essas pessoas. O comércio se manteve fechado durante todo o dia e nesse momento nós estamos no cemitério aqui da cidade e acabou de acontecer o sepultamento das 3 crianças, exatamente onde o Nereu Filho mostra pra gente nesse momento. As 3 crianças, elas foram sepultadas lado a lado. Basicamente, essas pessoas que você vê na imagem são familiares dessas crianças. A população justamente deu esse espaço para que eles possam ter essa despedida digna aí das suas crianças. E aqui nesse mesmo cemitério onde nós estamos, o principal cemitério aqui da cidade, está acontecendo o sepultamento também das 2 professoras. Toda essa cerimônia, ela aconteceu simultaneamente. Agora pela manhã houve uma missa no ginásio da cidade. Milhares de pessoas compareceram a essa missa, inclusive ela foi coordenada pelo bispo de Chapecó, que fica a cerca de 60 quilômetros daqui. Ele esteve aqui na cidade, contou com a presença da governadora do estado, Daniela Rainer, e logo em seguida, assim que acabou a missa, o deslocamento são poucos metros, aqui não chega a dar 1 quilômetro do ginásio até aqui. Os corpos foram trazidos para cá e esse momento é justamente o fim desse sepultamento que a gente traz aqui ao vivo no SCC Meio Dia e a gente vai trazer, claro, os desdobramentos dessa tragédia e todas as informações no decorrer do jornal de hoje, né? Juan Todescati, ele fala ao vivo, direto de Saudades, neste momento em que as crianças são sepultadas. Juan, o que você tem encontrado aí pelas ruas de Saudades, as conversas que você está tendo, não é mesmo, Sibeli? Até mesmo, com familiares, com os moradores de Saudades. A gente quer entender como é que está essa pequena cidade
de quase 10 mil habitantes. O que você tem ouvido pelas ruas do município, hein, Juan Todescate? Basicamente, Fernando, são dois sentimentos. Uma tristeza muito profunda, é claro, em toda a população. E também aquela sensação de não conseguir entender o que aconteceu, o que pode ter motivado. Como vocês estavam falando no começo do jornal, uma cidade extremamente pacífica, com um índice de violência baixíssimo. Então, ninguém por aqui está acostumado a vivenciar tão de perto uma tragédia dessa proporção. 5 mortes num atentado bastante covarde. Isso, é claro, mexe com toda a população. E o que a gente pôde observar foi isso. Em todos os lugares que a gente teve, muita emoção, choro. Inclusive, equipes da própria prefeitura aqui da cidade, com psicólogos, com enfermeiras, estão prestando atendimento justamente para as pessoas que acabam precisando desse apoio num momento como esse. Agora há pouco, inclusive, teve uma certa correria aqui no cemitério, porque uma pessoa acabou desmaiando, passando mal, devido a essa emoção. E o sentimento é esse, Fernando. É uma tristeza muito profunda e, ao mesmo tempo, aquela vontade de, pelo menos, tentar entender o que aconteceu ou de que forma, de repente, no futuro, a gente possa tentar evitar algum tipo de tragédia como essa que aconteceu aqui no município de Saudades. Juan, é um trabalho muito difícil que você faz hoje. A gente sabe que não tem como mensurar a dor dessas famílias que estão neste momento se despedindo das crianças, bebês que foram arrancados da família por conta de uma brutalidade, de um assassinato em série, né? 5 pessoas morreram no mesmo momento. Juan, você falou sobre o sepultamento das crianças. As mulheres, as adultas, também estão sendo sepultadas nesse momento? Exato, Cibele. O sepultamento acontece nesse mesmo cemitério, o principal aqui da cidade, só que eles acontecem em outros pontos. As 3 crianças, como eu falei, elas foram sepultadas logo aqui atrás, nessa posição que a gente está, e as 2 professoras, elas estão em pontos diferentes do cemitério, que nesse momento a gente não consegue ter esse acesso, essa imagem desse local. Mas todos estão acontecendo simultaneamente aqui no principal cemitério da cidade de Saudades. Juan, a gente tem acompanhado manifestações de moradores, colegas dessas professoras, que estão sendo agora chamadas de heroínas. A visão da comunidade, conversando com alguns familiares agora pela manhã, a gente pôde entender, e até mesmo testemunhas desta tragédia contam que elas conseguiram evitar uma tragédia ainda maior. Inclusive chegaram a esconder parte das crianças no fraldário da instituição. Eram pelo menos 20, né, Fernando? É este o sentimento para com essas mulheres que acabaram perdendo a vida, de heroínas que colocaram a sua própria vida em risco e a perderam para tentar minimizar os impactos desta chacina aí, hein, Juan Todescate? É este o sentimento na cidade? Exatamente, Fernando. Eu estava conversando até há poucos minutos com o delegado que está investigando esse caso e ele me explicou esse passo a passo do crime ali, de como ele aconteceu, e foi justamente o alerta que essas mulheres acabaram dando ao restante da escola. Haviam pelo menos 20 crianças, 5 professores, e foi o alerta, foi o grito, pedido de socorro, naquele momento ali em que elas estavam também tentando entender o que estava acontecendo, que tipo de ataque era aquele. Foi esse alerta que fez com que as outras professoras trancassem as portas das salas. Isso impediu que ele tivesse acesso a outros lugares da escola. É uma escola pequena, então rapidamente ele poderia ter acesso a essas salas, mas graças aí a essas heroínas, como você falou, ao alerta dado por essas pessoas que infelizmente acabaram perdendo a vida, mas salvaram a vida de muitas crianças e das outras professoras que estavam lá na creche naquele momento. Esse é o relato também do delegado, é o que ele ouviu das testemunhas. Então dá sim para se chamar de heroínas essas pessoas que infelizmente perderam a vida nessa tragédia aqui em Saudades. Juan, você falou com o delegado agora há pouco, o delegado que, apesar de todo o trabalho duro que está sendo feito, né, por todas as equipes da polícia, bombeiros, IGP, ainda assim está atendendo a imprensa. O que ele trouxe agora, depois que passou o choque do crime, depois que mais perícias foram feitas, provas coletadas, o que mais ele traz agora de informação para a gente?
Pois é, a ação em si, ela já está praticamente desenhada pela Polícia Civil, graças ao depoimento das pessoas que estiveram lá. É claro que falta ainda fechar essa história toda com o próprio depoimento do autor. É isso que o delegado espera nesse momento, que caso ele venha se recuperar, ele está internado ainda, passou por cirurgia, o estado é estável, ele tentou tirar a própria vida, como a gente já noticiou aqui no SCC. Logo após ter cometido essa atrocidade, ele tentou tirar a própria vida, foi hospitalizado, está no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. O último boletim aponta que o estado é estável, passou por cirurgia. E o delegado espera por isso, espera a recuperação dele para tentar conversar com esse adolescente. O que ele ouviu até agora sobre a vida dele foi de alguns familiares e também de algumas pessoas que estiveram ali no momento, até mesmo socorrendo ele. Algumas coisas que ele acabou dizendo para essas pessoas, como o delegado mesmo disse que a impressão que ele tinha é que esse rapaz meio que se vangloriava do que ele tinha feito. Ele tentava confirmar quantas pessoas ele tinha conseguido atacar. A preocupação que ele demonstrava nesse momento, até para os socorristas ali, era essa de saber a dimensão do que ele tinha feito. E isso foi relatado pelo delegado. É claro que ele vai precisar ouvir o suspeito, aí, o autor, que está preso em flagrante desde a noite de ontem. Ele já é considerado preso. Hoje deve haver aí a audiência de custódia para que, muito provavelmente, essa prisão seja convertida, então, em uma prisão preventiva e aí ele possa responder por esse crime que ele cometeu. Mas, basicamente, o que o delegado está tentando aguardar é isso. Hoje à tarde existe uma expectativa aí para a oitiva da família dele, para que mais detalhes possam vir à tona a respeito do temperamento. O que ele nos adiantou, o que a família já falou, inclusive informalmente, é que era um rapaz muito introspectivo, passava muito tempo no computador, tinha poucos amigos, mas era um rapaz que trabalhava e aparentemente levava uma vida, apesar de muito discreta, uma vida tranquila, não tinha nenhum histórico, nenhum envolvimento com polícia, nenhum histórico policial, nenhum registro policial. Ele completou 18 anos há pouco mais de um mês, há 1 mês e 2 dias, mais precisamente, ele completou 18 anos de idade, e o que ele tinha, as informações, o que o delegado tinha para passar para nós sobre o perfil desse adolescente, é isso. Jovem introspectivo, calado, com poucos amigos, não tinha namorada, mas trabalhava, tentava estudar e tinha relatado, inclusive, algumas ocorrências, algumas situações envolvendo bullying, alguma espécie de descontentamento com os colegas da escola, que provocaram, inclusive, um interesse desse jovem em abandonar os estudos. Ele, com 18 anos, ele ainda não havia terminado o ensino médio e, nesse momento, estava só trabalhando. Essa é a informação que a gente tem até o momento. Então, são peças que vão se encaixando aos poucos para que essa história possa ser, se é que tem como ser explicada de uma maneira que a gente consiga, pelo menos, entender o que aconteceu e possa responder um desses anseios da população que a gente falou agora há pouco, que é tentar realmente entender por que isso aconteceu e, quem sabe, o que a gente pode fazer para evitar uma tragédia no futuro, né? Juan Todescati, muito obrigado pela participação. Juan continua ao vivo lá em Saudades. Também estamos com a repórter Sheina Marcoma em um outro ponto do município. Daqui a pouco a gente faz o contato com ela. Por enquanto, muito obrigado, Juan. O Juan que também manteve aí distância para preservar a intimidade dos familiares, dos amigos nesta despedida. Estão sendo sepultados neste momento, inclusive acabou de encerrar a cerimônia no cemitério municipal de Saudades, o sepultamento das 5 vítimas, as 2 professoras e também as 3 crianças que foram sepultadas juntas, uma do ladinho da outra. Aqui você está vendo já o sepultamento das professoras, que também aconteceu agora há pouco, depois de uma celebração. Informações atualizadas com relação à investigação. A polícia agora aguarda a recuperação do jovem para o depoimento dele. Já colhe também nesta tarde depoimento de familiares. A investigação avança por lá. Aí o sepultamento das vítimas, 5 pessoas que foram mortas nesta chacina. É sim, Fernando, a gente acompanha as despedidas, as homenagens desse dia muito difícil para a cidade, que não acordou do pesadelo que viveu ontem. Você acompanha agora imagens do velório, despedidas, homenagens, a cidade inteira compareceu, Fernando. Dá para a gente dizer assim, praticamente todo mundo, os menos de 10 mil habitantes. Hoje o compromisso era esse, era homenagear, era demonstrar respeito, solidariedade, demonstrar o quanto dói o que a cidade está vivendo.
As pessoas se conhecem, como o Juan falou, é uma cidade pequena, pacata, não tem marcas de violência desse tipo. Então as pessoas se uniram para se despedir, uma maneira, né, de tentar enfrentar, assimilar essa dor, se despedir de maneira decente, de maneira digna dessas vítimas, mas é claro que nada vai justificar o que aconteceu. Não vamos conseguir discernir, absorver, entender e aceitar o que aconteceu na cidade de Saudades. Mas a partir de agora, a despedida foi feita, o trabalho da polícia precisa ser feito, a gente sabe que existe essa expectativa enorme para que o assassino fale com a polícia também. Um crime que a gente costuma ver em outras regiões do mundo, que sempre nos choca olhando de fora, olhando distante. Agora aconteceu dentro do nosso estado, uma cidade pequena, Saudades, o que faz o coração do catarinense ficar ainda mais apertado. Perdemos 5 dos nossos num crime brutal. Que cidade é essa? Fernando, já está rodando aqui para o nosso telespectador um material onde a gente mostra um pouco de como é esse lugar que agora, infelizmente, carrega as marcas dessa tragédia. No telão você vê a localização, fizemos um passeio aí chegando ao oeste de Santa Catarina, fica a 650 quilômetros de Florianópolis, a cidade de Saudades. Ela é cercada de campo, região montanhosa, tem área total de 205 quilômetros quadrados, mas a área urbana, onde se concentra a maior parte da população, é de 3,2 quilômetros quadrados. São 9.810 habitantes, moradores que são trabalhadores, como a gente destacou ali, da agricultura, da pecuária, da indústria, do comércio, uma cidade onde as pessoas se conheciam, uma cidade pacata, tranquila. Registros de crimes, por exemplo, são poucos, de crimes violentos são raros. Olha só o levantamento que a Secretaria de Segurança Pública passou para a gente, deixa claro que os índices eram muito baixos. Nos últimos anos, você acompanha aí os homicídios, nos últimos 10 anos, eles não passaram do número que nós chegamos ontem. 5 pessoas, esse índice acaba superando os últimos 10 anos de registros de homicídios, de assassinatos na cidade. As mortes na creche superam esse número dos homicídios dos últimos 10 anos, como a gente deu destaque aqui para você, e a cidade adormeceu em choque, prestando homenagens às vítimas com mensagens, fotos, flores em frente à creche municipal Aquarela, que ficou marcada por essa tragédia, foi onde tudo aconteceu. Agora a gente vai mostrar para você imagens da cidade hoje. Mesmo sem o decreto do prefeito, sem o pedido de luto, né, Fernando, pelos dias, não precisava nem falar. Os comerciantes não abriram as portas, as pessoas se recolheram e a maior parte da cidade, dos menos de 10 mil habitantes, tinham o compromisso hoje, o compromisso único de ir ao velório, ao sepultamento, para homenagear e se despedir das 3 crianças e das 2 mulheres vítimas dessa tragédia. Uma comoção enorme, como a gente pôde ver nas imagens do velório, do sepultamento, e não é para menos, né, Fernando? É uma tragédia que agora marca a cidade de Saudades, marca Santa Catarina, com uma tragédia que destrói famílias e marca uma comunidade inteira. Choca não só a cidade, como o estado e também o país. As informações mais recentes, o governo de Santa Catarina decretou luto oficial também em Santa Catarina. A ministra Damares fez contato com o prefeito de Saudades, prestando apoio, solidariedade, colocando o governo federal também à disposição do município nesse momento tão difícil. 5 vítimas, 5 pessoas que perderam a vida. Aqui estão elas. 2 professoras, 3 crianças com menos de 2 anos de idade. 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 7 meses. Ainda hoje a gente vai tentar entender o que se passa na cabeça desse jovem. Por que esta atitude? Planejar até o momento exato de tirar a vida de 5 pessoas inocentes que não tinham problemas algum, muito pelo contrário. Vamos falar da Mila Renner Costa, que estudava engenharia química na UDESC. Segundo os familiares, sonhava em ser professora.
E o amor pela educação veio com a experiência, cuidando das crianças na creche Aquarela. Ela estava lá há 2 anos, ajudando as professoras a cuidar das crianças. Mirla chegou a comentar ainda esta semana do sonho em estudar fora do país. O objetivo era um intercâmbio no Canadá. Amigos contaram que a jovem era muito estudiosa, vivia alegre, lidava muito bem com as crianças. Completou 20 anos agora em janeiro. Mirla era muito presente em atividades sociais, pensando sempre no próximo. A Sheina Marcon conversou com uma das amigas dela. Ela era muito ativa e não media esforços nunca para ajudar o próximo, estava sempre conosco, puxando a frente, e era muito dedicada, né? Começou agora como prof também, como agente educativa, né? Então, realmente assim, um ser humano incrível, que o pouco tempo que a gente teve de convívio com ela só ficou lembranças boas, realmente. E a professora Kelly Adriane Aniasevski? Ela também está entre as vítimas. Professora, 30 anos de idade, morava com os pais na cidade de Saudades. Tinha um irmão mais novo que ela. Hoje pela manhã eu visitei as redes sociais da professora e ali a gente pôde perceber como era a Kelly. São dezenas de postagens demonstrando a preocupação com o próximo. Eu quero mostrar para você algumas das postagens que a gente encontrou lá nas redes sociais da Kelly. Campanhas de arrecadação de alimentos, doação de cabelos, cuidado com o meio ambiente. Kelly era pura gratidão pela vida, muito querida inclusive pela comunidade. Era uma pessoa preocupada com o próximo, uma pessoa que se dedicava ou que dedicava praticamente a vida toda na rede social a ajudar as pessoas. Eu passei alguns minutos nas redes sociais da Kelly hoje e foram dezenas de postagens que eu encontrei, onde ela pedia ajuda, onde ela se colocava à disposição para participar de campanhas. Está ali, a gente pôde conhecer quem era a Kelly. E o que falar dos bebês, que agora estão deixando um vazio enorme nas famílias? Sara Luísa, 1 ano e 7 meses, a pequena Sara. Murilo, a nossa despedida, a homenagem da família. Murilo Massim, 1 ano e 9 meses, morador da cidade. Ficava na creche enquanto os pais trabalhavam. E Anabela Fernandes de Barros, 1 ano e 8 meses. Mostramos aqui essas imagens para prestar o nosso carinho, a nossa homenagem a essas famílias que agora vão contar com o apoio dos catarinenses e dos brasileiros nesta recuperação, que não será difícil. São anjos. O tio da Anabela conversou com a gente, tio dessa menina que acabou sendo morta brutalmente, e falou como a família está neste momento. Olha, não tem explicação, né? Na verdade, são 2 irmãs, as 2 crianças estavam lá na creche no momento, e as mães uma veio conseguir pegar seu filho para levar para casa, e a outra mãe desesperada, e não vinha o filho, até que foi informada que foi a óbito o filho dela que estava lá dentro, que foi morto pelo cara que executou lá dentro. É muito triste, a gente acompanhou lá, a gente estava lá no local, mas era uma cena assim de pais, mães desesperadas, gritando meu filho, e a gente ajudando, e no fim a gente viu, estava um parente da gente lá, e as mães todas, quando pegaram seu filho, não tem como explicar esse desespero que deu lá. A gente também, numa cidade, a gente nunca aconteceu essas coisas, uma cidade calma, tranquila. Aqui a gente sempre brinca, a gente deixa o carro estacionado com a chave dentro. Então, uma cidade assim que não tem esses antecedentes. E aí uma pessoa foi trabalhar, saiu do trabalho, pegou a bicicleta e foi lá para fazer esse tipo
assassinar crianças. As professoras ainda que conseguiram evitar, morreram 2, mas acho que elas foram as heroínas que conseguiram evitar a morte de muito mais crianças. Agora, 11 da manhã, 55 minutos, eu vou voltar para Saudades agora. Estou em um outro ponto da cidade com a repórter Shaina Marcon. Ela está diante da escola Aquarela, a creche onde a chacina aconteceu. Mostramos aqui, então, quem são essas vítimas, uma forma de homenagear e também de prestar este apoio às famílias. Shaina, a informação que a gente recebeu também é que o desespero foi muito grande na hora, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, as professoras tentando salvar as crianças. E depois, no momento em que as famílias desses alunos receberam a informação, é que o caos se instalou na cidade, até chegar a informação, até que o pai, até que a mãe pudesse abraçar o filho que sobreviveu dessa tragédia. Traz para a gente mais informações de como estão as famílias destas outras crianças neste momento, porque é um trauma, Shaina. Fernando, não está sendo fácil para ninguém aqui na cidade de Saudades nesse momento. Desde ontem, todo mundo sem conseguir acreditar no que aconteceu. A gente está aqui na frente da creche, onde a todo momento chegam pessoas, moradores aqui, vizinhos, enfim, familiares, amigos das vítimas e também de pessoas que trabalham aqui na creche, pessoas que vieram prestar solidariedade e suas homenagens às vítimas dessa tragédia imensa que aconteceu aqui em Saudades. Eu vou conversar agora com a dona Neiva Borger. Ela é mãe também e a filha dela já estudou nessa creche, ela conhecia a Kelly, né, uma das vítimas, conhecia também as famílias das outras vítimas. Não é fácil para ninguém, né? Não é fácil. Não é fácil porque a gente não consegue, vamos dizer, ainda não caiu a ficha do fato que aconteceu, porque uma cidadezinha tão calma, tão tranquila, aconteceu um fato desses. Então não tem uma explicação para dizer o que aconteceu. A gente só lamenta porque foram 3 anjinhos que se foram, né? E 2, recém começando a vida, 2 guerreiras, trabalhadoras. A Kelly trabalhava de dia ali, trabalhava de noite, ajudava numa pizzaria. Mas ela, muito alegre, sempre espontânea, sempre prestativa para ajudar. E a tua filha também estudou aqui na creche, né? Então você tem essa coisa, esse carinho pela creche também, né? Sim, desde os 4 meses ela estudou ali. Então, até ela passar para outra escolinha, ela sempre estava ali. Então, até a Kelly ajudou a cuidar dela quando ela era bebê. Então, a gente tinha esse conhecimento, né? Então, é tudo sem palavras. Você veio trazer flores, né, para deixar ali na porta. Não é fácil. Não é fácil porque são pessoas, são vidas, sem saber o porquê a pessoa fez isso. Porque até daria para dizer, se tinha raiva, se tinha alguma coisa, fizesse contra ele mesmo, mas não contra outras pessoas. Ainda mais crianças inocentes que não tinham como se defender. Então... Você me falou que você conhece, né, a família dele, sim, do rapaz, né? Sim, eu conheço a família dele. É uma família trabalhadora, uma família sofrida. Mas a gente não sabe o que passa na cabeça dos jovens hoje. Como explicar para tua filha pequena, né? Ela tem quantos anos? 7. Como explicar para uma criança de 7 anos o que aconteceu aqui? Eu não sei. Ontem, quando ela chegou em casa, ela disse: mãe, na escola as profs estavam tudo correndo com o telefone, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Ela disse até as serventes, todo mundo no telefone, mas a professora vinha e dizia: calma, calma, que vocês estão seguros. Mas ela disse que não sabia de nada. E daí até tem uma faxineira lá da escola, que nós cuidamos, a menina dela. Ela até disse, não vou deixá-las ir de ônibus, eu vou levar elas para ter certeza, né? Claro, só que o cara já tinha sido pego, né? Uhum. Mas como tinha aquele boato que era uma quadrilha, que ia acontecer mais em outras escolas, a gente fica assustado. Então, ela trouxe, ela disse que... E quando ela chegou em casa, daí eu contei para ela o que estava acontecendo. E daí ela não se conformou com a Kelly, porque ela conhecia a Kelly. Uhum. Ela conhecia bem a Kelly, aí a professora, que foi minha professora... Ela não... Ontem de noite ela chorava, ela dizia a Kelly não. É difícil para todo mundo, imagina para eles, né? É bem difícil, muito difícil.
Até recém lá no cemitério, nossa, quantas mães foram pro chão, quantas pessoas, não tem ninguém que não se abala com isso. É verdade. Neiva, muito obrigada, tá? Nossos sentimentos para vocês e que Deus possa confortar o coração de todo mundo nesse momento. Sinceramente, tá muito triste aqui. Tá bem... Não vai ser fácil continuar, né? Não vai ser fácil continuar. Ainda mais essas mães, né? Que nem eu digo, como é que a gente vai entregar? Porque a gente entregava com segurança. E agora, a qualquer momento, uma pessoa entra e faz uma barbaridade dessas? Não tem como entender. Ok, muito obrigada, tá? Obrigada, sentimentos para vocês. Fernando, Cibele, esse é o sentimento aqui. Não tem como você não se emocionar com essas mães. A gente que é mãe sabe o que eles estão passando. Muito difícil mesmo. Volto com vocês aí no estúdio. Shaina, obrigado, viu? Desculpa a gente ter que conversar com você nesse momento, porque a Shaina também é mãe e eu tenho certeza que você que é mãe nesse momento tem o mesmo sentimento da Shaina aqui, né? Pensando, minha criança agora está na creche também. E é algo que o pai, né, Shaina, ele não tem como prever, não tem como proteger a criança, inclusive, né, essas famílias tinham certeza de que as crianças estavam bem cuidadas, estavam em segurança, porque conhecem as professoras, conhecem a estrutura da creche. Se tinha um ambiente que essas famílias imaginavam que as crianças estavam seguras neste momento, era a escolinha. Então a gente entende, viu, Shaina, o teu sofrimento, o sentimento das mães catarinenses, dos pais catarinenses, porque está todo mundo muito dolorido mesmo, está muito difícil de assimilar o que aconteceu, Maria Esther. Fernanda, agora a gente vai partir para outro ponto, né, de toda essa tragédia, de toda essa história, para entender quem é Fabiano Kippermay. A investigação já começou a revelar o perfil do jovem responsável pelo atentado lá em Saudades. Ontem mesmo, o delegado Jerônimo Marçal, ele falou sobre a personalidade do Fabiano. Olha só. Um rapaz problemático, né? Ele vinha enfrentando, e aí quem me relatou isso foram pessoas próximas a ele. Relatos dessas pessoas para mim. Bullying na escola. Ele vinha maltratando alguns animais e tal. Introspectivo, quietão na dele. Aquele perfil que hoje já não é mais tão incomum, que é comum na nossa sociedade. Gostava de jogos online, alguns jogos com violência. Então é um perfil que a gente consegue, provavelmente vocês têm conhecimento de algum jovem hoje na nossa sociedade com um perfil parecido com esse. Esse mais ou menos é o perfil dele, com alguns problemas dentro de casa, inclusive em razão desse bullying, segundo familiares, ele não queria ir mais para a escola. Tá aí, gente, diante disso que o delegado Jerônimo Marçal revelou, diante das investigações, né, do perfil dele, então fica essa dúvida, né? Como é que, de alguma forma, essa maneira de ser, o temperamento, influenciou na atitude? Será que isso influenciou, de fato, na atitude do jovem? Qual a relação, né, do ataque com o comportamento do Fabiano? Eu convidei a Letícia Mello, ela é especialista em neuropsicopedagogia, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Letícia, obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Aqui entra muito uma discussão de comportamento, né, a participação das famílias na vida dele. Enfim, como é que você avalia tudo isso que está acontecendo? O que você pode trazer para a gente de informação? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Meus sentimentos a todos os familiares, né, a todas essas famílias que estão sofrendo nesse momento. A educação também está sofrendo muito por tudo que aconteceu. Realmente, hoje, a gente tem uma quantidade de jovens, de crianças e adolescentes que estão passando por um período muito delicado, que é a depressão, que é o bullying, que é esse sofrimento, essa dificuldade de lidar com as emoções. Devido à pandemia, é claro que ela não se justifica, mas o aumento de crianças com transtornos psicológicos, com dificuldade em lidar com as emoções, aumentou muito. A gente não tem como dizer se foi realmente os jogos, se foi uma depressão, se foi o bullying que trouxe isso para ele, mas é muito importante que as famílias se atentem aos sinais dos filhos que elas possuem em casa. Então, sinais de crianças que se isolam, de crianças que se trancam no quarto, que têm dificuldade para se alimentar,
que são mais agressivas, que respondem de forma mais ásperas. Os jogos, eles acabam, eu não sei te afirmar exatamente, se influenciando nessas atitudes. Mas o quanto a gente puder ter o controle sobre que tipo de jogos, que tipo de conteúdo a criança ou adolescente está acessando, é muito importante que os pais fiquem alerta. Não posso deixar de mensurar a importância do diálogo dentro das famílias. E que, se ao perceberem algum desses sinais, a criança ou no adolescente, que procure um especialista, que procurem uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, porque existem crianças e adolescentes que dão os sinais, que mostram que não estão bem, que estão com depressão, que estão passando por alguma turbulência, algo em relação às suas emoções, mas tem aquelas que não, que se calam, que se fecham e que a gente não consegue realmente perceber. Então, um jantar, um almoço em família, todo mundo na mesa, conversar, olhar no olho, abraçar, dizer que ama, é ainda a melhor das opções para que a gente consiga evitar ou amenizar esse tipo de situação no qual hoje o Brasil inteiro está sofrendo. Letícia, outro ponto de discussão também que essa questão, todo esse caso pode trazer, é a relação da família e escola. Porque ele sofria esse bullying, segundo a família, né, esses primeiros relatos ainda, que vão ser investigados com certeza, mas que ele sofreu bullying na escola, tanto que ele parou de frequentar, né? Ele estava no ensino médio e a família, ele começou apenas a trabalhar, ficava muito recluso, trancado dentro do quarto, no computador. Talvez essa conversa, escola, família, isso também poderia servir como um alerta, abrir os olhos, enfim, qual que é essa relação, a importância de existir, né, esse contato? Muito. O que é o bullying? O bullying, eles são agressões físicas, agressões psicológicas ou agressões verbais que são feitas por pessoas individuais ou em grupo que acabam tirando situações ou por opção sexual, ou por aparência, ou algo que faça com que aquela pessoa que está sofrendo o bullying sofra. Então, a escola e a família são base fundamentais para se conversarem, para ter essa interlocução, para que o professor que esteja lá esteja atento a algum tipo de comportamento, de um isolamento, ou então de perceber que essa criança está sendo motivo de bullying e que consiga, de alguma forma, ajudá-la a superar, a enfrentar isso e que as pessoas, né, os adolescentes, os jovens, as crianças responsáveis por isso, também sejam instruídas a não cometer esse tipo de comportamento. Quem sofre bullying sofre e sofre muito, pode até cometer o suicídio. Nesse caso, esse jovem, ele tirou vidas e depois tentou tirar a dele. Mas tem casos de crianças e adolescentes que acabam cometendo o suicídio por causa disso, se cortando, se ferindo. Então é muito, mas muito importante que essa questão de bullying seja trabalhada na escola, porque ele existe, ele não é uma frescura, não é uma brincadeira, realmente existe sim. Crianças sofrem com isso, a família precisa ser avisada, precisa ser comunicada para que ambas consigam ajudar, salvar essa criança e futuras vidas. Letícia, chamou atenção também ali na fala do delegado quando ele disse que a família, vizinhos, enfim, já falaram que ele maltratava animais, né? Ele tinha esse problema no trato com animais. Isso também chama atenção, essa agressividade, enfim, os pais já deveriam ficar atentos, como que é? Às vezes até essa distância mesmo, os pais muitas vezes não viam, né? Enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Infelizmente, existem casos de crianças que apresentam transtornos, né, neurológicos, que elas vão maltratar animais, que elas vão maltratar irmãozinhos, irmãs, e apresentam um transtorno opositor, desafiador, são mais agressivas, e esses tipos de transtorno, eles precisam de suporte tanto medicamentoso, farmacológico, como de ajuda profissional. A partir dos 4 anos, a criança já começa a apresentar alguns comportamentos que para muitas famílias parece ser birra, mas são comportamentos opositores. E com 6, esses comportamentos começam a ficar cada vez mais fortes. Então, é muito importante que a gente consiga compreender o que é um comportamento esperado por uma criança de 4, 6, 8 anos e o que foge dessa regra.
Então, ser agressivo, xingamentos, maltrato aos animais, brincadeiras de soco, de luta, brincadeiras com armas, com facas, isso não são comportamentos ideais e apropriados para criança de 7, 8, 10 anos. Na realidade, para nenhuma. Mas esses são alguns sinais de alerta que a família pode estar atenta e procurar ajuda. Não achar que é brincadeira, não achar que porque eu brincava assim lá no meu tempo, meu filho também brinca. Isso é muito importante, pode sim desencadear um transtorno neurológico, pode ocasionar o que a gente está vivendo hoje. Então, é importantíssimo que tanto a família quanto a escola fiquem atentas a esses comportamentos, tá? Ainda no depoimento do delegado, Letícia, ele falou que hoje tem se tornado muito mais comum, né, os jovens se isolarem. Você falou no comecinho da entrevista da pandemia agora, né, de ficarem cada um nos seus computadores ali. E aí entra a questão da privacidade, né, porque muitos pais falam, não, meu filho precisa ter os conteúdos dele, ter acesso à informação. Muitas vezes tem o celular que fica ali mexendo por horas e os pais não têm acesso ao conteúdo. Como é que fica essa questão? Até que ponto o Fabiano mesmo, né? Ele acabou de completar 18 anos, né? O autor desse crime. Então, às vezes, até aí entraria mais essa questão da privacidade, já é maior de idade. Até que ponto os pais podem interferir nisso? Bom, eu ouso dizer que nós somos a última espécie de pais que obedeceram os nossos pais. Isso não cabe para mim, mas cabe para muitas famílias que eu atendo. A última turma de pais que obedeceram os nossos pais e a primeira de pais que obedecem os filhos. Então, nessa ânsia de querer se tornar muito amigo, de ser muito legal, muito permissivo, a gente acaba se perdendo em alguns detalhes. Então, mesmo sendo adolescente, é de responsabilidade dos pais supervisionar, vigiar, cuidar e orientar. Tudo tem um limite, mesmo sendo adolescente, né? Então, a família precisa estar atenta, a família precisa saber que conteúdo esse filho está assinando, assistindo. Existem controles de internet, de sites, tem como compartilhar telas. Então, hoje a gente tem algumas opções para as famílias para que elas estejam cientes. Impõe um limite na hora de ver televisão, impõe um limite nos jogos, afinal, alguém compra os jogos para essa criança. Então, verificam que conteúdos são esses jogos, conversem sobre eles. Ok, a criança está assistindo, mas quem sabe eu sentar do lado dele e falar que matar não é legal, que esse tipo de arma não é legal, que esse tipo de comportamento não é legal na vida real, que lá no jogo é só um jogo, mas na vida real é diferente. Então, estar com os filhos, ter, ao invés de só dar, é muito importante nesse momento. Sejam presentes ao invés de dar tantos presentes. A família, sim, é responsável pelo adolescente, pela criança, a escola também é responsável. Muito obrigada, Letícia Mello, que é especialista em neuropsicopedagogia, compartilhando todo esse conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Letícia, pela sua participação aqui hoje. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, a gente já conhece bem este assunto, porque nós aqui dedicamos muito tempo a conversar com psicólogos, com especialistas. A Maria chegou no nosso SBT Meio-Dia com essa missão de entender a realidade das pessoas. A Maria tem feito muito isso aqui. A gente já ouviu diversas vezes essas declarações. O diálogo, a importância A gente sabe que já contribuiu para que as pessoas possam entender isso. Agora, Maria Esther, o Prates, nosso ex-colega aqui de SBT, tinha uma frase que me chamava muito atenção. Nossos jovens são órfãos de pais vivos. E as pessoas, muitas vezes, no momento em que a criança se queixa, se tranca, talvez fique introspectiva, tem reações agressivas, isso é frescura. Tem que aprender, tem que apanhar. E muitas vezes as crianças, elas sentem. E a gente não está falando isso para evitar no futuro talvez uma tragédia, que bom que isso aconteça. Mas a gente tem que prestar atenção porque essas pessoas, essas crianças, esses nossos filhos precisam de atenção, de amor. Elas precisam ser felizes. E às vezes elas estão ali com uma dificuldade, não conseguem explicar, não conseguem trazer, acabam ficando agressivas e externando aquilo de uma forma diferente, que é repudiada pela família, pelo pai. Eu sei porque eu passei por isso. E não, isso aí é mimimi, frescura. Frescura.
Né, Maristela? Pois é, Fernanda, não, psicólogo não. Como ela disse pra gente aqui agora, é a presença, é se fazer presente na vida do filho. Antes que ele comece a se isolar, ficar recluso, trancado dentro do quarto, não deixe isso acontecer não, né, Exatamente. Fernanda? Atenção, pai é para conversar, pai é para entender o que a criança está passando, o sentimento, poder oferecer uma ajuda, um espaço confiável para que ela se abra. E o que a gente tem hoje, na maioria dos casos, é repúdia. O pai não pode saber, a família não pode saber, vai conversar com a amiguinha, vai para a internet para buscar um refúgio, mas a família não pode saber, porque muitas vezes os pais não entendem essa dificuldade. Talvez não era da cultura deles, não passaram por isso, não tiveram conhecimento. Mas a gente está aqui para fazer isso, né, Fernanda? Essa reflexão. Essa reflexão. Então, olhe para o seu filho, de verdade. Não que ele vá se tornar um assassino daqui a pouco, mas antes disso, ele talvez esteja precisando de ajuda, esteja sofrendo, precisa de uma conversa, precisa de um mínimo de atenção. Nossa reflexão de hoje. Acontece nesta sexta-feira, dia 7, às 9 horas da manhã, o julgamento final do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, Cibele Fávero. O Carlos Moisés é investigado por uma suposta fraude na aquisição emergencial de respiradores pulmonares, você acompanhou aqui conosco, da empresa Veiga Med, no valor de 33 milhões de reais. Quem vai trazer essa atualização para a gente, Fernando, é o Arlis Amaro, que está acompanhando o caso desde o início. Bom dia para você, Arlis. Bom dia, Cibele. Fernando, sim, então marcada aí, né, a sessão do julgamento do impeachment contra Carlos Moisés para essa sexta-feira, então a partir das 9 da manhã, tudo pode mudar, é uma sessão que foi confirmada aí pelo Tribunal de Justiça e vai ser online em função aí da pandemia, assim como foi a primeira sessão aí desse tribunal misto, né, tribunal misto que é composto por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, e aí vão votar se Carlos Moisés cometeu o crime de responsabilidade na aquisição, então, dos 200 respiradores em valores que ultrapassaram aí os 33 milhões de reais e respiradores que nunca chegaram aqui ao estado de Santa Catarina. Dessa vez, na sessão de sexta-feira, Carlos Moisés precisa ter 7 votos favoráveis ou contrários para saber qual que será o futuro aí, né, do atual governador afastado aí do estado. Então, ele precisa ter 7 votos favoráveis a favor dele para ele se livrar do processo ou 7 votos contra Carlos Moisés e aí sim ele vai ser definitivamente afastado do governo do estado, cargo que hoje é ocupado interinamente pela governadora Daniela Rainer. Paralelo a este processo, Fernando e Cibele, é importante a gente destacar que Carlos Moisés já foi inocentado das outras investigações, né, da Polícia Federal, do Ministério Público, que já arquivaram esse processo, mas teve uma mudança aí, né, nesse caso. Agora, a relatora do Conselho de Justiça, a relatora Leni Pfeiffer, do Conselho Superior do Ministério Público, decidiu abrir de novo essas investigações, né? Ela vai mexer de novo aí no que já foi arquivado e as investigações contra Carlos Moisés podem ser retomadas. Isso é paralelo ao processo de impeachment, né? Não tem, um processo não tem a ver com o outro, apesar de serem da mesma linha de investigação, mas Carlos Moisés pode voltar a ser investigado e responder isso na esfera judicial e o prazo para isso acontecer é 18 de maio. Até lá tem muita coisa para acontecer, então o processo de impeachment e o julgamento está marcado para essa sexta-feira, 9 horas da manhã, sessão online e é claro que toda a equipe do SCC-SBT vai estar mobilizada para trazer todas as atualizações aí sobre o governo de Santa Catarina. A gente segue acompanhando. Fernando, Cibele, eu volto com vocês. Obrigada, Arlis, pelas informações. É isso, Arlis segue acompanhando. Então, nesta sexta-feira, o julgamento final do processo de impeachment contra Carlos Moisés da Silva, 10 julgadores, Cibele Fávero, 5 desembargadores, 5 deputados estaduais. Se 7 desses 10 falarem o seguinte, o governador tem realmente participação, por mais que seja por responsabilidade, está definitivamente impeachmentado e aí quem comanda o estado até o final do mandato é Daniela Rainer. Agora, se não chegar a 7 contrários, o governador volta já no dia seguinte ao comando de Santa Catarina. Este será o assunto ainda hoje de Cláudio Prisco Paraíso, que está organizando e planejando uma cobertura especial com muitos bastidores. Você sabe que aqui no SCC Meio-Dia, o Prisco traz bastidores. O que está acontecendo? Detalhes que não são noticiados normalmente, né, Fernando? Que ficam por detrás das cortinas.
Em São Bento do Sul, aniversários, casamentos e casas noturnas seguem proibidos. A cidade decidiu não seguir as determinações do governo do estado durante uma reunião extraordinária no Comitê de Crise da Covid-19. O David Sacramento é que traz as informações para a gente ao vivo. David, por que a decisão? O cenário está diferente do que a classificação de risco mostra? Bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. É isso mesmo. São Bento do Sul decidiu não seguir o decreto aí do governo do estado. Então, seguem proibidas atividades como casamentos e aniversários. Além disso, boates e casas noturnas também não podem funcionar na cidade. Essas decisões foram tomadas ontem durante uma reunião do Comitê de Crise da Covid-19 e que envolveu 3 municípios aqui do norte catarinense. O que motivou, Cibele, foi exatamente a taxa de ocupação de leitos UTI Covid, que está a 100% no Hospital Maternidade Sagrada Família. Além disso, a cidade tem 400 casos ativos da doença e 1.700 pessoas seguem ainda em casa aguardando o resultado do exame. Estão com sintomas da Covid-19, mas ainda não têm o resultado em mãos. Por isso, precisam ficar em observação e caso haja um agravamento do caso, elas serão encaminhadas para a central de monitoramento. Semanalmente, 3 municípios daqui da região norte, São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre, vão estar analisando os pontos dos decretos do governo do estado e decidir se vão afrouxar ou se vão manter as medidas atuais. Essas decisões elas vão ser tomadas em conjunto. Nesse momento não pôde ainda ser afrouxadas essas regras, exatamente para poder não aumentar os casos de Covid que já estão altos na cidade e também aí comprometer o atendimento dos munícipes. Esse decreto de São Bento do Sul será publicado ainda nesta quarta-feira e passa a valer hoje mesmo. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. É isso, a gente vem atualizando para você. Os números oscilam bastante, não são nada parecidos com o que já tivemos nos últimos meses, mas ainda assim as cidades e as regiões agem mesmo a partir do decreto de maneira também individual, de acordo com a realidade, né, Fernando? Enfrentada no município. E os prefeitos têm esse poder de restringir aquilo que for necessário, né? Não tem o poder de liberar o que o governo do estado está definindo, mas restringir eles podem. Em Blumenau, mudanças no horário de atendimento da central de referência para casos suspeitos de coronavírus. No setor 3, lá do Parque Vila Germânica. Isso, e por isso a gente atualiza agora para você que precisa do serviço ou para ficar já atento caso venha precisar. A Grace é que vai trazer para a gente as informações sobre os novos horários. Como é que fica o atendimento, hein, Grace, em Blumenau? Bom dia. Bom dia, Cibele, Fernando, bom dia também para o pessoal de casa. Olha, a partir de agora, então, a central do coronavírus, ela volta a funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Isso durante a semana. Já no fim de semana, no sábado e no domingo, o horário de funcionamento é das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. O local, ele é referência na região central de Blumenau, relacionado então a todas as demandas do coronavírus. E essa mudança de horários tem justamente o objetivo de otimizar o serviço e também de possibilitar a distribuição das equipes para que elas possam prestar o suporte em outras unidades então da cidade. Desde o início da pandemia, quase 50 mil atendimentos já foram realizados na central do coronavírus em Blumenau. Mas nesses últimos meses, a demanda, a procura pelo serviço diminuiu. No mês de março, a base, a média de atendimentos era de 230 por dia. Agora, no mês de abril, esse número caiu para 120. Então, por isso que teve essa mudança lá em Blumenau. Agora, em relação ao serviço de testagem de atendimento rápido da Covid-19, ele continua sendo ofertado nos ambulatórios gerais da cidade, que ficam no bairro Garcia, Velha, Itoupava, Fortaleza e também no bairro da Escola Agrícola. Por lá, então, o atendimento ele é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Grace, pelas informações, atualizando o horário de funcionamento, então, de atendimento, para a Covid-19. Garcia, Velha, Itoupava e Fortaleza. Informação para os bairros lá de Blumenau. Vem comigo, vamos
Vamos voltar lá para Saudades no Oeste Catarinense, porque agora a informação é do quebra-cabeça que a Polícia Civil está montando para tentar elucidar o que aconteceu. Eu vou para lá ao vivo com o Juan Todescati, que já conversa comigo em um outro ponto da cidade neste momento. Inclusive, o Juan continua conversando com familiares e com os moradores da cidade. Novas informações, Juan, com você. Pois é, Fernanda, a gente volta a falar aqui de Saudades. Já vou mostrar para vocês onde a gente está. A creche onde houve esse ataque é exatamente aqui, ó, poucos metros, praticamente do outro lado da rua, desse ponto onde nós estamos. E eu já vou explicar por que nós estamos aqui. Porque a moradora dessa casa aqui, além de ser vizinha da creche, ela também trabalha lá. Ela trabalha lá durante a tarde como agente educacional e ela estava em casa ontem pela manhã quando aconteceu tudo isso e agora ela vai contar para a gente o que ela lembra de toda essa situação e o que ela fez quando percebeu o que estava acontecendo. Boa tarde, obrigado por nos receber aqui. Boa tarde. Então eu estava dentro de casa, a gente escutou os gritos de socorro muito fortes, era muito alto. Aí eu saí para fora, falei pro meu pai, tá acontecendo alguma coisa lá na escola. Aí já vi as minhas colegas saindo pelo portão aqui lateral de cima da creche, pedindo socorro, por favor, liga para a polícia, que entrou um cara armado e tá matando as crianças. Eu consegui fazer a ligação para a polícia, falei com o policial. Eu nem terminei de falar, ele já desligou o telefone, eu larguei o celular e corri, que aí os guris da empresa aqui do lado, aqui de baixo, conseguiram entrar e conter ele. E esse cara trouxe para fora 2 crianças já. Então, uma delas eles me entregaram e uma ele levou para o hospital. E esse menino que eu levei para o hospital ontem de tarde, então eu tive a notícia que ele está na UTI, mas ele está estável. Então, acalma um pouco o coração da gente, né? Poder ter ajudado ele de alguma forma, né? Tu trabalha ali, tu conhece todo mundo, conhecia as crianças, conhecia as professoras. É uma rotina tranquila de vocês. Como é que era esse relacionamento de vocês ali? Era muito bom, todo mundo se ajudava quando precisava, né? Agora nesse momento de pandemia, então as crianças estavam vindo meio período, né? Ou só de manhã ou só à tarde. Então de manhã tem um pouco menos crianças que à tarde. Essa sala que ele entrou é uma sala que teria 10 crianças, mas ontem apenas 4 crianças vieram. Então é Deus que estava ali, porque se ele tivesse conseguido entrar nas outras salas, tinha acontecido coisa pior. Então lá na sala dos bebezinhos, né, as minhas colegas conseguiram colocar os bebês embaixo do mármore, no fraldário. Uma ficou lá, uma foi fechar a janela e uma se escondeu e conseguiu segurar a porta para ele não abrir. Ele tentou abrir, mas ele desistiu porque achou que talvez não tinha ninguém lá dentro, então ele desistiu. E lá era a turma dos bebezinhos de 6 meses. Tu chegou a presenciar alguma coisa que ele falava naquele momento? Chegou a ver ele? Vocês conheciam ele da cidade, de algum lugar? Não, não, a gente nunca, nós aqui da creche nunca conhecia ele, por isso até a primeira, a Kelly, né, que foi a primeira atingida por ele, ela pediu o que ele queria ali, porque ninguém conhecia ele, né? E a gente conhece todos os pais. Então a pessoa que ele atingiu primeiro foi ela, e ela então correu e caiu dentro dessa sala onde ela atingiu as outras crianças. Muita força agora para retornar ao trabalho. Né? Muito, porque o medo, a insegurança tá batendo mais forte. Parabéns pela tua atitude de ter resgatado ali a criança e ajudado a salvar ela, tá? Muito obrigada. Força para vocês aqui, tá? Obrigada. Tá aí o relato da Aline, moradora aqui do lado, funcionária, inclusive, trabalha na escola e vivenciou esse momento de pânico na manhã de ontem aqui no município de Saudades. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Juan Todescati, está com a gente ao vivo lá em Saudades, Oeste Catarinense, trazendo as últimas informações, ouvindo a comunidade. A gente continua na cidade, Cibele Fável, porque a Shaina Marcon está em um outro ponto também ao vivo. É sim, Fernando, a gente fala com a Shaina agora, nós mostramos ainda há pouco que a cidade amanheceu em luto, a Shaina está no centro da cidade, os comerciantes não abriram as portas. Shaina, as informações desse momento, bom dia mais uma vez. Bom dia, Cibele. Isso mesmo, eu estou aqui no centro da cidade, onde todo o comércio fechado, só alguns restaurantes abertos para atender, né, as pessoas que precisam almoçar, algumas farmácias também, e todo o comércio com faixas pretas de luto pelo que aconteceu aqui.
Eu vou conversar agora com o Jardel de Andrade, ele é locutor aqui da Rádio Vale, aqui de Saudades, da imprensa local, né? E a gente estava conversando, ele me dizendo que está sendo muito difícil, imagina, para nós que somos imprensa de fora, já está sendo difícil fazer essa cobertura, imagina para eles que além de trabalhar aqui, tendo que cobrir toda essa tragédia, ainda conheciam as pessoas que morreram, as crianças, as duas professoras e ainda a família delas, né? E também a família do agressor, né? Jardel, não está sendo fácil para vocês, né? Boa tarde a todos. Não está sendo fácil. A gente procura sempre trazer da melhor forma possível a notícia às pessoas que estão nos ouvindo. E nesse momento é mais difícil ainda, porque você trata de pessoas que você conhece, você trata de pessoas que às vezes estão no seu convívio, você tem vários amigos, várias pessoas que estão sofrendo bastante, né? Então é um momento bastante difícil, um momento bastante triste para o nosso município de Saudades hoje. Jardel, você me falou que no momento que aconteceu, você não estava na rádio trabalhando, né? Foi de manhã, você disse que estava aqui no comércio e quando você soube, você correu para lá, né? O que você viu quando você chegou lá? Era um cenário de terror, de filme de terror que a gente só vê nos Estados Unidos. Era pais procurando seus filhos, era a polícia interditando o local, porque nós chegamos logo após o acontecido, né? Há pouco a polícia tinha levado o indivíduo para o hospital, né? Tiveram que levar ele, porque a população estava extremamente agoniada com isso, né? Porque foi um sentimento muito ruim nesse momento, em chegar lá e tu ver toda essa situação, os pais não encontrando seus filhos. Até teve um fato muito triste que alguns pais foram até o hospital, das duas crianças que estavam em óbito lá, e chegaram no hospital e seus filhos não estavam lá no hospital. Então já era um indício de que estavam em óbito essas crianças. Isso foi mais triste ainda, chegar a ver essas pessoas lá chorando, e bate um sentimento muito ruim, é muito triste. Você me falou que você conhece a família também do rapaz, né, do Fabiano. Você disse que eles nunca tiveram nenhum histórico de violência. O rapaz, né, era um rapaz que trabalhava, inclusive. É bem complicado, né? É complicado. Numa cidade de quase 10 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo, né? É uma situação bem difícil de conseguir digerir isso. A família do Fabiano, ele era uma família pacata, continua sendo, tanto que o pai dele nunca fez mal a ninguém, não tem nenhum histórico familiar de agressão, de agressividade, de algum outro tipo de situação. Então a gente vê essa família, quando a gente ficou sabendo de quem ele era filho e essa situação toda, chocou mais ainda por saber quem eram essas pessoas, os pais dele, a família dele. Então é mais difícil ainda. Jardel, obrigada, tá, pelo depoimento, os nossos sentimentos, bom trabalho para vocês, que vocês tenham força para continuar, né, dando informação e convivendo com essa dor, né, que vai ficar para sempre aqui em Saudades. Com certeza, a gente vai tentar reerguer novamente a nossa cidade, tentar erguer novamente essas famílias. Eu acho que todo o município de Saudades se deu as mãos nesse momento, é um momento de muita força, e que essas famílias possam, sim, sentir-se abraçadas, né, nesse momento, e que a solidariedade do nosso município novamente vai estar acima de tudo. Por ser o Vale da Hospitalidade, com certeza todas as famílias nesse momento sentem-se abraçadas também, tanto pelo pessoal da Rádio Vale e também de todos os munícipes saudadenses. Obrigada, tá? Bom trabalho para vocês. Então, eu parei aqui para mostrar o comércio fechado, acabei encontrando o Jardel, porque a rádio fica aqui em cima, e ele estava emocionado quando eu cheguei aqui para conversar com ele. Dava para ver assim que ele estava bem triste, chorando, porque ele também foi cobrir o velório e o sepultamento das vítimas. É muito triste, bem difícil para todo mundo mesmo nesse momento. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Saudades, eu volto com vocês aí no estúdio. Combinado. Obrigada, Shaina, pelas informações, por cada relato, por cada detalhe de como a cidade tenta se reerguer a partir de hoje. Um dos pontos levantados pela investigação até agora dá conta de que o jovem, Fabiano Kipper, ele passava muitas horas jogando jogos online, jogos pelo computador. E quais os impactos, Fernando, que os videogames, por exemplo, esses jogos online violentos,
os impactos que esses jogos possuem em casos como esse de Saudades. O Paulo Henrique conversou com especialistas que contaram qual a relação entre a tragédia e jogos eletrônicos, ou qual a relação dos jogos com o comportamento dos jovens. Vamos ver. O que faz alguém ter uma atitude tão revoltante? Depois de um trauma desses, o sentimento que fica é de dúvidas. Poderia ter sido evitado? Por que isso aconteceu? Questionamentos que só com muita investigação da polícia poderão ser sanados. O que motivou Fabiano Kipper, de 18 anos? Um jovem de poucos amigos que, após cometer o crime, tentou se suicidar e, sem sucesso, se recupera de uma cirurgia de emergência. Apesar de ter sido inédito em Santa Catarina, o ataque à creche em Saudades não é um caso isolado no Brasil. Em 2019, o Colégio Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo, foi palco de outra tragédia. 2 atiradores, um de 17 e outro de 25 anos, entraram no local e tiraram a vida de 10 pessoas. Era hora do intervalo e o pátio estava cheio de alunos. Somente quando já estavam dentro da escola que os criminosos colocaram as máscaras. Eles usaram um revólver calibre 38 e uma besta, que é uma espécie de arco e flecha, para atacar as vítimas. Mascarado com uma máscara de caveira e atirou em todo mundo. Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, eram ex-alunos da escola. A ocorrência de ontem ainda está sendo investigada e o computador de Fabiano passa por perícia para tentar determinar a motivação do crime. Mas uma das principais suspeitas é de que jogos eletrônicos tenham tido peso nessa infeliz decisão. Mas o que dizem os especialistas sobre os jogos virtuais? Eles influenciam no mundo real? Os jogos em si, quando a gente vai no estádio de futebol, a gente grita, a gente briga, o próprio esporte, ele é algo, entre aspas, agressivo. A gente a gente extravasa a nossa agressividade interna naqueles lugares. Então, não necessariamente o jogo agressivo é que cria o quadro, mas o quadro é que busca esse tipo de interesse. Ele não tinha passagem na polícia, mas ele tinha um comportamento que o comportamento dele denunciava alguns padrões psicopatológicos. Este indivíduo que está numa interação compensada através das plataformas, dos contatos com o celular, o computador, ele não compensa as necessidades humanas. Aquilo lá fica assim como um fio muito, muito tênue, muito frágil de estabilização dessa pessoa. Em 2017, um jogo que surgiu na internet escancarou o tabu de uma realidade que muitos pais voluntariamente insistiam em fechar os olhos. A Baleia Azul abriu o debate sobre a importância do acompanhamento aos jovens que já demonstram um psicológico abalado. Quando uma pessoa, seja adulto, seja jovem, está muito isolado, a gente, para não se incomodar, o parente próximo, para não se incomodar, deixa ele lá. Ele não está incomodando, ele fica lá. Mas não, nós tínhamos que ter uma ação mais contundente. Filha, o que está acontecendo contigo? Vamos conversar? Criar condições dessa conversa. A gente corre risco de a gente não ser aceito, de a gente receber até uma agressão da pessoa que quer se isolar. Mas essa insistência ela é importante. Agora, quando foge da alçada de um pai, de uma mãe, de um amigo, por que não levar o psicoterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra? Porque o médico ele pode fazer o diagnóstico e a ação dele pode ser crucial, pode salvar vidas nesse sentido e salvar a própria vida dessa pessoa. Mas a motivação inicial de um crime desses depende de uma avaliação mais aprofundada. Para se considerar um transtorno, tem que ter pelo menos 12 meses de uso excessivo, transtorno de comportamento, isolamento. Eu acho que a família tem uma função e os amigos têm uma função muito importante para diagnosticar algum transtorno associado. Existe uma classificação internacional de doenças, que nós estamos no número 10. Ano que vem será publicada essa classificação 11. E já está previsto o transtorno de games como uma patologia, baseada em vício, quando o game se torna um vício, como qualquer tipo de adição, onde a pessoa perde o controle da frequência, onde ela altera comportamento, ela prefere o game a qualquer situação familiar ou social, e quando ela não
mesmo com problemas gerados, por exemplo, baixo rendimento escolar, ausência de amigos, ela continua, ela persiste no uso do game de forma assim descontrolada. Nós temos que tomar muito cuidado, né, em já atribuir esse tipo de comportamento ao game, né, porque o game ele tem pontos negativos, como quando se transforma num transtorno, num vício, mas a gente sabe que ele tem bastante ponto positivo, inclusive no desenvolvimento da mente, no aprendizado de línguas. Existem várias coisas positivas que eu acho que tem que ser balanceadas quando se faz um diagnóstico deste tipo. Olha, uma das incógnitas ainda, né, sobre esse caso de Saudades é com relação à motivação do crime, né? O que levou Fabiano a praticar esse atentado, né, a atacar essas crianças, as professoras nessa creche. A gente vai conversar agora com a psicóloga Aline Saramago, ela está aqui comigo por Skype, para a gente tentar entender a cabeça dele, né, diante disso, do perfil que já foi falado ali pelo delegado, né, o Jerônimo Marçal, sobre as informações que estão chegando. Agora há pouco também, Aline, o nosso repórter que está lá na cidade, Juan Todescati, diz que ainda existe uma nova informação de que, assim que ele foi encontrado, ele se vangloriava, né, assim, do que ele tinha feito, enfim, que ele tinha cumprido a missão dele. Então, assim, o que a gente já pode analisar, avaliar diante dessas informações? Boa tarde, Aline. Boa tarde. Então, o que certamente a gente pode avaliar é que ele tem um perfil psicopático de fato, né, que é um transtorno de personalidade, ou seja, não é uma doença, faz parte de uma personalidade. Isso acontece, por exemplo, em 4% da população, mais ou menos, né, segundo estatísticas, e se caracteriza por manipulação, por uma pessoa que, de certa forma, não tem uma empatia, ou seja, ela é muito racional. Então, assim, você vê, por essa fala que você me falou agora, que ele simplesmente atingiu um objetivo, parece que, né? Então, é isso, assim, ele passou por cima do que pôde, fez o que pôde, porque ele tinha esse objetivo, e como se essas vidas não importassem, né? Então, é de uma frieza, de um cálculo, e sem essa empatia de imaginar que essas pessoas têm suas famílias, que essas pessoas amam os seus trabalhos, e, né, sem a menor consideração. Aline, agora, como identificar, né, tentar pelo menos identificar, né, essas pessoas, enfim, as famílias, as pessoas que ele trabalham, que ele trabalha, né, as pessoas que estão ali no convívio com ele, com esse tipo de pessoa, com esse perfil que você falou agora, né, de psicopatas mesmo. Como tentar entender? Será que a gente trabalha com psicopata, né? Como tentar entender isso? São pessoas muito inteligentes, muito manipuladoras e sedutoras, de certa forma. Porém, a gente percebe uma falta de empatia. Então, são pessoas que querem um objetivo e não importa os outros, não importa se vão passar por cima, simplesmente querem, e é isso, assim, as emoções não, assim, muitas vezes não tem. A gente vê, às vezes, quando tem um relacionamento amoroso, por exemplo, a gente vê que é simplesmente pelo objetivo de se ter um relacionamento amoroso. Não há ali um emocional, um amor envolvido. É muito mais pelo objetivo, e ocorre muita manipulação para que as coisas sejam do jeito que ele quer. Então, não necessariamente isso vai culminar em morte, né? Como nesse caso que a gente viu do jovem. Mas, assim, é possível que seja leve, enfim. Mas, de certa forma, a gente percebe desde a infância uma desconexão com as pessoas, uma dificuldade de se socializar. É uma pessoa que tem esse perfil antissocial. E isso, de certa maneira, pode acontecer, por exemplo, numa família, de uma desconsideração com o irmão, de machucar o irmão, e, enfim, não
não ter essa empatia pela dor do outro ou por animais. Isso desde a infância pode ser observado. Agora, os pais, eles podem observar esses comportamentos e buscar ensinar, e se tiver com dificuldade de levar para um profissional ir embora, o tratamento é possível, mas não a resolução, porque é uma questão de personalidade, infelizmente. Obrigada, viu, Aline, pela sua participação aqui com a gente, para tentar entender melhor, né, o perfil do jovem lá do atentado de Saudades. Muito obrigada pela sua participação. Tá aí, Fernando. 16 minutos, faltando para 1 da tarde. Vem comigo, Dineio Pacheco, que agora é hora da gente falar de vacinação. Mas antes, eu preciso dizer para você de casa, hoje tem novidade aqui. O Cleiton Ramos vai estar com a gente aqui no estúdio para falar de Libertadores da América. Tem futebol na tela do SBT e o Cleiton vai contar tudo para a gente. Daqui a pouco também tem Cláudio Prisco Paraíso com as informações da política. Mas antes, deixa eu conversar com os meus colegas porque o assunto de agora é vacinação, que continua em ritmo acelerado em Santa Catarina. Estou com o Arles Amaro na capital catarinense, o David Sacramento em Joinville e Grace Ezemel no Vale do Itajaí. Por isso, eu vou começar com o Arles em Florianópolis. Quem toma vacina está chegando a 60 anos, é isso, hein, o Arles Amaro? E também os doentes crônicos já podem se organizando porque vai começar a vacinação. Arles, bom dia. Bom dia, Fernando. É isso mesmo. Então, idosos a partir de 60 anos já estão liberados aí para tomarem as doses contra a Covid-19. Hoje é a vez dos idosos que nasceram nos meses de março, abril e maio. Tem essa divisão aí agora, né? Tem que respeitar os meses de nascimento. Então, hoje, entre 9 da manhã e 4 horas da tarde, os nascidos em março, abril e maio, nos seguintes pontos: no Floripa Shopping, no Centro de Eventos da UFSC e também no Bolsão da Beira-Mar Continental, atendimentos todos para pedestres, tá? Durante a semana não tem aplicação aí no sistema drive-thru. Amanhã, Fernando, também entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde, é a vez dos idosos que nasceram nos meses de junho, julho e agosto. Os pontos de vacinação também no Floripa Shopping, no Centro de Eventos da UFSC, na Beira-Mar Continental, mas a partir de quinta-feira, então, aí abre o antigo aeroporto e também o Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, aqui no bairro de Canasvieiras, norte da ilha. Na sexta-feira, dia 7, é a vez dos idosos que nasceram entre os meses de setembro e novembro. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, mais de 60 anos, das 9 até as 4 horas da tarde. A partir de amanhã também começa, então, a vacina para as comorbidades, né? Pessoas com síndrome de Down, que têm 18 anos ou mais, as pessoas com doença renal crônica, que estão em terapia, também que têm mais de 18 anos, e também as gestantes ou as mulheres que acabaram de ter filhos depois de 45 dias, também todas com 18 anos ou mais. Amanhã a gente traz mais detalhes aí da vacinação para as comorbidades. Fernando, volto contigo. Obrigado, David Sacramento. E aí em Joinville? Fernando, aqui em Joinville segue sendo vacinadas pessoas com 60 anos ou mais, nas 35 unidades básicas de saúde ou na central de imunização no Centro Eventos Carl Hansen. Agora tem um pedido aqui que está sendo feito pela Secretaria de Saúde, é para que você que tem 60 anos ou mais realize esse cadastro para tomar a dose da vacina, a dose do imunizante. Isso porque logo esse grupo vai ser mudado, então é importante que você já garanta aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ontem, na terça-feira, também foi aberto o pré-cadastro para pessoas que têm comorbidades ou para os profissionais da educação. Esse pré-cadastro ainda não garante a dose da vacina contra a Covid-19, mas serve para que a Prefeitura possa estar mapeando e sabendo quantas pessoas que fazem parte desses dois grupos tem aqui na cidade, na maior cidade do estado. Isso porque, na última parte da imunização, 113 mil no grupo aí que foi feito, né, pelo Cadastro Nacional de Vacinação. Mas só que a Prefeitura percebeu na vacinação que tinha mais pessoas para tomar a dose da vacina nessa etapa, 180 mil pessoas. Então é muito importante realizar esse pré-cadastro para saber o quantitativo de pessoas que precisam tomar o imunizante contra a Covid-19. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, David. Falando de vacinação aqui no SCC Meio-Dia, você está na região do Vale do Itajaí? Então preste atenção na Grace Ezemel. Fernando, aqui em Itajaí a vacinação acontece na sala volante do Centro Eventos. Está sendo aplicada a primeira dose nos profissionais da saúde que fizeram o agendamento e a segunda dose para os profissionais da saúde que foram vacinados no mês de fevereiro. Então, das 6 horas da tarde às 8 horas da noite. Lembrando que está aberto
o agendamento para os idosos que têm entre 60 e 69 anos e que precisam receber a primeira dose da vacina aqui em Itajaí. O agendamento pode ser feito pelo endereço que vai aparecer aqui na tela. agendamento-vacina.itajaí.sc.gov.br. Dúvidas através do Alô Saúde, 0800 642 5500. Agora a gente fala rapidamente da situação também em Blumenau, vai aparecer um telão aí para você. A primeira dose está sendo aplicada por lá nos idosos que têm mais de 60 anos, nos acamados e forças de segurança. A segunda dose é para os idosos e trabalhadores da saúde, lá no Parque Vila Germânica, das 8 horas da manhã, então, até as 10 horas da noite. Lembrando também que está aberto o agendamento para os idosos com 60 anos ou mais no site da Prefeitura de Blumenau. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigado, Grace Zemel. A vacinação no Vale do Itajaí. A partir de hoje, toda quarta-feira, o Cleiton Ramos vai estar com a gente aqui no SCC Meio Dia para falar de futebol, para falar de esporte, para falar de Libertadores da América. Pô, parece um narrador, pô. Tudo bem, meu caro Cleiton Ramos? Tudo bem. Acho que já trabalhasse em rádio, hein? Já narrasse muito jogo, hein, Fernando? Talvez. Futsal, pelo que eu fiquei sabendo aí, tu é fera, lá de Uruçanga. Narrava muito. A turma do sul do estado tem bons narradores por lá. O Mário Lima, um abraço pro Mário Lima. Hoje Dante Bragato Neto, conhece? Nossa, Rafael demais. Neiro. Ih, rapaz, Libertadores. Vamos lá falar Libertadores então, que é uma novidade aqui na tela do SCC SBT. Aliás, a gente vai ter muita coisa legal no decorrer desse ano. Olha só, vai ter Libertadores da América, vai ter Champions League, vai ter Liga da Europa e a Copa América, Seleção Brasileira. Mas o foco, como o Fernando falou, é a Libertadores da América e a gente vai falar para você agora os jogos de ontem. Aliás, todos os brasileiros se deram muito bem na competição. A gente começa destacando o Flamengo. E aí uma pergunta bem básica. Quem é que vai parar o Flamengo na Libertadores da América? A equipe do técnico Rogério Ceni segue fazendo bonito. Em jogo que você acompanhou ontem aqui, na tela do SCC SBT, o time rubro-negro confirmou a boa fase. Confira os gols. Que campanha é essa do Flamengo, hein? Superar um adversário qualificado e uma altitude de 2.850 metros não é para qualquer equipe. Mas nós estamos falando do Flamengo, que vive um momento único na competição. O Gabigol marcou o primeiro da noite. Aquele lance que quando o atleta recebe, está ligado, escolhe o canto certo, dificilmente erra. Porém, o passe do Everton Ribeiro foi coisa de cinema. Tem que engraxar a chuteira mesmo, né, Gabigol? Agora, a obra-prima foi o golaço do Bruno Henrique. Jogada trabalhada, passe açucarado de Gabigol e o segundo do Flamengo. Mas a LDU esboçou uma reação. Martinez e Amarília empataram. Agora, quem tem Gabi tem gol, claro. Cobrando pênalti, o atleta igualou a marca de Zico na Libertadores e garantiu a vitória do Flamengo, 3-2. É o melhor início da equipe na história da competição. Tirou a camisa e provavelmente tomou aquele cartão amarelo para variar, né? Agora a gente vai falar do jogo do Atlético Mineiro. E quando o time tem o Hulk, já sabe, né? O Hulk forte, contratado. Pelo jeito desencantou, hein? Pelo menos na partida de ontem foi assim. O atleta foi fundamental na vitória contra o Cerro Porteño e a gente confere agora os gols aí. Em Belo Horizonte, o Galo... Isso mesmo. Também, quando o Hulk mostra força, ninguém segura. Se bem que a lambança da zaga do Cerro Porteño contribuiu para o Atlético abrir o placar. O segundo dele foi de cabeça. Detalhe, hein? Olha o gel do atacante, nem mexeu o cabelo, pô. Savarino e Vargas fecharam a goleada do Galo. 4-0 Atlético Mineiro. Outro representante brasileiro que segue fazendo bonito na competição é o Palmeiras. Jogando fora de casa, o Verdão levou a melhor sobre o Defensa e Justiça e contou com a ajuda de um atleta que estava inspirado. 100% de aproveitamento. A campanha do Verdão na Libertadores vai bem, obrigado. O Verdão enfrentou um adversário que sempre gosta de aprontar na Libertadores da América. Mas o Defensa e Justiça conheceu de perto a frieza do Rony. Shhh. Silêncio, respeita o cara aí. Até porque a noite foi dele. Quando tem essa frase no texto, já sabe, né? Ele marcou de novo. Tripício até que tentou dar uma esperança para o Defensa, mas aí era tarde. 2-1 Palmeiras.
100% de aproveitamento na competição. Agora a gente tem um recado muito legal de uma fera que faz parte aí do grupo de narradores do SBT. E ele mandou um recado para a gente, até porque o Theo José sabe que aqui no SCC SBT tem a Libertadores da América. Diz aí, Theo. Oi, galera do SCC, um abraço para vocês, um abraço grande para você, Cleiton, fazendo a sua estreia agora com esse bloco, falando principalmente da Libertadores da América, porque o SBT é a nova casa da Libertadores da América. Valeu, Theo, tá dando um banho junto com o Luiz Augusto Alano, que já trabalhou aqui em Florianópolis e também pertence ao quadro de narradores do SBT. Vamos falar agora do Santos, que até então não vinha fazendo uma boa campanha na competição. E ontem desencantou. Antigamente a gente fazia o seguinte, pega aí o papel, né, a caneta e começa a anotar os gols. Hoje é no celular, não é verdade? Ontem o time fez bonito na Libertadores, jogando com um time que é bom para desenrolar a língua, o The Strongest. E a gente confere agora. Se prepara para contar os gols, porque o Santos desencantou. E a goleada começou cedo, hein? Com 1 minuto de jogo, Marinho abriu os trabalhos. Na sequência, teve gol para quase todo mundo. Gabriel Pirani ampliou. Vinícius Balieiro aumentou a vantagem. Lucas Braga marcou... É o quarto, né? É que já foram tantos gols, pô. E Kevin Maltes fechou o placar de mão cheia, 5-0 para o Santos. Legal, tá aí o Peixe também fazendo bonito. Agora a gente vai colocar aqui no telão os jogos que completam mais uma rodada da Libertadores da América. A gente vai ter o Racing contra o São Paulo às 7 horas da noite. O Internacional, tem uma torcida grande do Internacional aqui na sede do SCC SBT, viu, Fernando Machado? É uma torcida de respeito, diga-se de passagem. Respeitar, hein? Tem do Grêmio também, mas o Grêmio já está fora. O Internacional vai jogar com o Olímpia, hoje, às 9 horas da noite. E o Júnior vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense que vai preparar uma homenagem para o Paulo Gustavo, que era torcedor fanático do Fluminense e ontem acabou nos deixando por conta da Covid-19. Muito bom. Estreia até tremeu, né? Tava nervoso, homem. Tranquilo, cara. Tá Quanto tudo tempo? certo. 29 anos de rádio? De rádio, 29. 29. A comunidade de Florianópolis, especialmente, já conhece o trabalho do Cleiton Ramos Aliás, no esporte. Tu viu que tá aparecendo o moço aqui na tela? Moço. Só para encerrar, é o Alisson Machado. Ele é jogador do Ercílio Luz. Eu vou explicar. O Ercílio Luz foi jogado ontem no TJD aqui de Santa Catarina, porque ele jogou de forma irregular o campeonato desse ano. Ele foi expulso no ano passado, no último jogo do Catarinense, e teria que cumprir um jogo de suspensão nesse ano. Só que ele não cumpriu. Descobriram. O caso foi para julgamento. Ontem, o Ercílio Luz foi punido com uma multa de R$15 mil, perdeu 3 pontos e, com isso, o Figueirense vai ocupar a vaga dele naquela fase de mata-mata. A Chapecoense, que eliminou o Ercílio Luz, está acompanhando o caso juridicamente e disse que não quer jogar. A gente vai ficar em cima do lance para trazer detalhes dessa polêmica do Campeonato Catarinense. Show de bola, obrigado pelas informações. O esporte é com o Cleiton Ramos aqui no SBT. Toda quarta a gente tem um encontro com ele aqui, vai atualizar a Libertadores e também o esporte catarinense. Obrigado, Cleiton. Valeu, um abraço. Sucesso, brigadão. Assim, se deixar, nós ficamos aqui até amanhã falando. Vou fazer um rápido intervalo e na volta o espaço do Cleiton vai ser composto por Cláudio Prisco Paraíso. Até já. De volta, já está com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso. Já vamos à primeira tela para a gente entrar no primeiro assunto do Prisco. Boa tarde. Boa tarde, Prisco. Tudo bem? Vamos lá, a gente vai começar com o impeachment Carlos Moisés. Desde ontem, encontra-se em Brasília o deputado estadual Laércio Schuster, que entrou com aquela reclamação que falamos ontem aqui, contra o desembargador Ricardo Resler, protestando pelo fato dele não ter respaldado testemunho de algumas personalidades relacionadas pela acusação e também o depoimento do próprio governador Carlos Moisés. O problema é que ele entrou fora do prazo. Ricardo Resler não entrou nem no mérito, porque nem o prazo ele cumpriu. E por que Ricardo Lewandowski, aqui à esquerda? Sim, porque ele que vai apreciar essa reclamação. Resta saber se essa apreciação por parte do Lewandowski vai ocorrer entre hoje e amanhã, antes do início do julgamento na sexta-feira, às 9 horas. Não se acredita no meio jurídico que Lewandowski vá cometer um desatino
dessa natureza. Mas, tratando-se de quem, tudo é possível. É bom aguardar o desenrolar dos acontecimentos. E no próximo telão, meu caro Fernando, nós temos ali, na segunda posição, Gelson Merizio. E por que Gelson Merizio? Também está em Brasília, acompanhando Lécio Schuster, numa das frentes que ele está abrindo nos bastidores para tentar caçar Carlos Moisés, lá na frente, e efetivar Daniela Rainer, ele que é um dos mentores da governadora em exercício. Mas lá na frente por quê? Porque eles não têm ainda o 7º voto. Primeiro, não tem a garantia dos 5 desembargadores. Há dúvidas ali em relação a 2 ou 3. E os 4 deputados que ficaram com Moisés parecem fechados. Então, eles estão tentando jogar para frente. Jogar para frente, Fernando, não apenas em relação à reclamação lá no Supremo, mas também em relação ao Ministério Público, aquilo que colocamos ontem aqui. Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim. Excepcional quadro, cidadão competente e sério. E que em janeiro, início da segunda quinzena de janeiro, juntamente com o coordenador do GAECO, eles despacharam para o arquivo o inquérito em relação a Carlos Moisés, na compra superfaturada, fraudulenta e sem garantias dos 200 respiradores. Assim como já fizeram depois no plano federal, Polícia, Procuradoria-Geral da República e Superior Tribunal de Justiça. Além aqui também do Tribunal de Contas. Só que todas as decisões no Ministério Público precisam ir para uma turma revisora. E essa turma revisora, não se sabe por quê, coincidentemente, será? Entre aspas, resolveu fazer esse julgamento, uma sessão, ontem à tarde, há 3 dias. Há 3 dias do julgamento. Estranho. Estranho. Diria o Mané da Ilha, tem rato na guampa. Estranho. O assunto é lá de final de janeiro. Por que não julgaram em fevereiro, março, abril? E por que não deixaram para depois do julgamento, para não se levantar suspeita? E o pior de tudo é que o advogado Marcos Probst, que defende os interesses, faz a defesa de Carlos Moisés, sequer foi informado dos autos, porque o sistema entrou em colapso. E ontem ele recebeu uma carta do Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina, reconhecendo que houve problema técnico. O que fez Probst? Ontem, na sessão, ponderou a procuradora relatora que deixasse isso para uma próxima sessão, claro, evidente. Ele não tem informações para fazer a sua sustentação oral, mas o voto dela, que já havíamos antecipado aqui, foi contra a homologação do arquivamento, portanto, quer recolocar Carlos Moisés no inquérito. Ela foi inflexível, não aceitou. E ele deixou a sessão sem fazer a sustentação oral. E está representando contra ela no Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, vamos aguardar, meu caro Fernando, como é que isso tudo evolui. Agora, foi uma tentativa de botar uma azeitona na empada de Carlos Moisés, em cima do julgamento, para tentar neutralizar todas essas decisões favoráveis a ele. Só que é um dado muito pequeno. Para ter um argumento contrário. É muito insignificativo para mudar voto de desembargador, de deputado. Até porque tem decisões superiores mais fortes. É uma forçação de barra. Estão tentando, de alguma maneira, imolar Carlos Moisés. Muito embora a imolação não querem agora, não, porque estão com medo de não ter o 7º voto, repito. Por isso querem jogar para frente. E ali, meu caro Fernando, por que Ivan Nats, autor e proponente e relator da CPI dos respiradores no ano passado, na Assembleia? Sim, porque ele iria ingressar hoje pela manhã, já deve ter ingressado, no Tribunal de Justiça, pedindo o adiamento do julgamento. Aliás, já fez isso. Já fez.
da vez passada. Vai ser denegado, evidentemente. Mas qual é o argumento dele? Como o julgamento da turma, segunda turma ou terceira turma do Conselho Superior do Ministério Público ficou para o dia 18, vamos deixar o julgamento para o dia 19. Mas isso não vai prosperar seguramente. E o que se vê, então, meu caro Fernando, é um jogo muito no submundo da política em meio a esse impeachment. E o nosso Estado, nessa insegurança política, insegurança jurídica, investimentos sendo afugentados, sem falar que estamos em plena pandemia, né? O que mais chama atenção é políticos que estão fora do cenário envolvidos. Voltando a figurar no telão de Cláudio Prisco. Mas espera aí. Gelson Merizio, que foi derrotado nas urnas. É esse? Não, fez 30%, acho que nem 30% dos votos do segundo turno contra Carlos Moisés. Ah, mas Moisés foi embalado pela onda 17 do Bolsonaro, não interessa. Se ele foi eleito ou se só foi votado, não importa. Acabou eleito e empossado. Essa que é a grande realidade. E Merizio perdeu. E agora, pelo visto, nesse terceiro turno, está querendo efetivar a Daniela para preparar o seu caminho para 2022, numa eventual hipotética candidatura ao governo, que eu ainda tenho minhas dúvidas. Perdeu e quem muita também força. está um pouco por trás disso tudo, só para completar, também é o senador Jorginho Melo, que respalda igualmente e é mentor de Daniela Rainer. Pois é, mas Jorginho já se coloca como candidato, a pré-candidato Agora, ao Jorginho governo. Que tem espaço mais teria para viabilidade Merizio? porque é senador e hoje está vinculado a Jair Bolsonaro. Merizio vai ter que fazer muita força ainda para tentar se recolocar na disputa. Ah, mas ele tem o recall das últimas eleições, mas a sua votação foi absolutamente decepcionante. Próxima tela, então, Vamos para a lá? gente ir fechando o comentário do Prisco nesta terça-feira. Aí está. E aí os dois personagens que estão aí na luta, na tentativa de se viabilizar. Moisés tentando retornar, Daniela tentando ser efetivada. Aliás, Daniela esteve em Brasília recentemente e fez contatos, inclusive, com parlamentares de partidos relacionados aos integrantes do Tribunal de Julgamento. Lá quem temos? Fabiano da Luz, PT, Marcos Vieira, PSDB, José Milton, PP e Valdir Cobalcini, Fabiano da Luz já foi, né? MDB. PT. Exato. São 4 partidos diferentes. O quinto a gente não fala, Laércio Schuster está no bolso, né? Então, esses 4 aí, ela buscou contato com partidos lá em cima do plano nacional para tentar pressionar. Mas resultado zero, chance nenhuma. E para encerrar hoje, eu sempre costumo falar que nós temos em Santa Catarina 2 segmentos, 2 categorias ou 2 instituições. Quando eu falo, chega a arrepiar. 2 instituições de crédito, respeito e que representam como ninguém o viés de trabalho, honestidade do povo catarinense. O colono, o agricultor catarinense e a Polícia Militar do Estado. Uma das melhores polícias militares do Brasil e que hoje completa 186 anos e merece a nossa homenagem. Aliás, o ex-secretário da administração, Jorge Eduardo Tasca, que era tenente-coronel, hoje foi promovido a coronel. E a foto aqui é do coronel Ademar Casanova, também brilhante representante da Polícia Militar, com seu jovem filho, Pedro, que já é uma promessa para o futuro, para a nossa PM, meu caro Fernando. Parabéns, Polícia Militar de Santa Catarina. Prisco, obrigado. Abraço. Aproveitar a audiência do Prisco, lembrar você que todos os dias tem notícia lá no scc10.com.br. Obrigado, Prisco. Abraço. Hoje à noite, novas informações, inclusive do atentado que aconteceu na região oeste, no SCC News, com a Bruna Radic, a partir das 7h20 da noite. Por hoje, era isso. Muito obrigado pela sua companhia e cuide-se. É isso. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós voltamos às 11h30. Até lá. O SCC Meio Dia fica por aqui, mas a tarde é nossa, tá só começando. Fique com a gente.